Olá, meu nome é André Tarifa e eu, com muita alegria, vou conversar com vocês aqui hoje a convite dessa casa Fonte Viva em Guarulhos, que me proporcionou essa oportunidade de trabalho. Quem fez o convite foi a Adriana, foi na pessoa da Adriana, a quem agradeço a confiança e a oportunidade, né? Nós que somos trabalhadores espíritas sempre gostamos de ter a oportunidade de trabalhar e graças a Deus vocês me proporcionaram isso. Antes de entrar no tema, vamos fazer aquela conexãozinha especial com o elevado, com um plano que ajuda a gente. Eu vou pedir humildemente para que os mentores dessa casa me ajudem nesse momento a ser o melhor instrumento, a melhor ferramenta para levar o tema proposto a todo aquele que eu vi, seja ele um trabalhador, seja ele um aluno, de repente um assistido da casa, para que de alguma forma eu consiga levar essas reflexões a quem precisar ouvir. Que essa casa continue sempre muito bem iluminada, muito bem amparada em todos os seus setores, todos os seus departamentos, que ela seja reforçada, que seus trabalhadores recebam um reforço na resiliência, na força, na perseverança, na determinação, para que todos os trabalhos alcancem o sucesso desejado. Que assim seja e graças a Deus. Bom, o tema proposto aqui hoje é perdão. No seguinte enfoque, quanto benefício é causado à pessoa que consegue perdoar? Aquele que não carrega, não levará mágoa, raiva, rancor, ódio do acontecido para frente. Tomara que eu consiga passar isso. Eu vou fazer várias citações ao longo dessa conversa para mostrar para vocês que o assunto é tão importante que ele não vem só pelo evangelho, seja ele qual for, de que religião for, o livro religioso de que filosofia for. Ele é tão importante que ele veio nas artes, ele veio na música, ele veio na composição, ele veio na dramaturgia, ele veio na poesia. São diversas formas que o plano astral superior encontra, são diversas formas que eles encontram de nos trazer ensinamentos. E tomara que eu consiga transmitir isso para vocês ao longo desse período aqui dessa conversa. Eu vou começar com uma história conhecida, talvez você já tenha ouvido ela. Essa história aconteceu com o Chico Xavier. Chico Xavier, que é um médium brilhante, fez um trabalho sem par na história brasileira, na história do espiritismo brasileiro, mas também da benevolência em geral. É um espírito muito iluminado que viveu entre a gente e conseguiu, mais do que trazer ensinamentos, conseguiu vivenciar muita coisa do que ele ensinava, do que através dele nos foi trazido. Chico Xavier trabalhava muito, trabalhava no emprego normal lá na Fazenda Modelo, depois emendava com trabalho mediúnico noturno, por muitas e muitas e muitas horas. Ele era muito disciplinado e trabalhava, se dedicava muito a tudo que ele fazia. Num determinado período, ele tinha um cachorro que estava muito doente. Então ele trabalhava muitas horas na Fazenda Modelo, depois ele fazia muitas horas de trabalho mediúnico e ainda chegava em casa e tinha paciência, carinho, disposição para tratar de um animal que já estava muito adoentado. Alguém muito próximo, uma mulher muito próxima, não sei se dizer precisamente se era uma irmã dele, apiedada do Chico e do cachorro, fez uma coisa que até hoje se faz, né? Às vezes o animal chega num grau de doença que ele precisa sofrer uma eutanásia. Ela fez de maneira equivocada, mas com boa intenção, ela deu veneno para o cachorro, sem que, obviamente, o Chico soubesse disso. A intenção dela era abreviar tanto o sofrimento de Chico Xavier quanto do animalzinho. E deu certo. O Chico chega um dia em casa, o cachorro está morto, ele sofre muito, ele chora muito, enterra o cachorro no quintal. Pouco tempo depois, ele descobre qual a forma, por que maneira o cachorro veio a falecer. E guarda para ele. Ele tinha já caridade demais no coração dele para ofender, para fazer qualquer coisa contra essa pessoa. Mas é óbvio que ele ficou muito chateado, muito magoado. Mais um pouco tempo passou e Emmanuel procura Chico Xavier com a seguinte conversa. Olha, Chico,
você precisa se desfazer dessa mágoa. Essa tristeza que você está sentindo criou uma mancha na altura do seu cardíaco aqui que está atrapalhando o seu trabalho mediúnico. Você está dificultando o acesso dos espíritos superiores a você. E aquilo surpreendeu o Chico, né? Porque, nossa, ele trabalhava muito, se dedicava muito, ele não queria ser um empecilho ao trabalho dele. Mas ele honestamente fala para Emmanuel, olha, eu não tenho como deixar de sentir tristeza, eu não tenho como deixar de sentir mágoa, eu estou muito chateado com quem fez isso com o meu cachorro. E Emmanuel fala para ele, olha, você precisa dar um jeito nisso, né? Você está prejudicando o nosso trabalho. E Chico pergunta humildemente para ele, tá, e como que eu faço? Emmanuel fala para ele, olha, você vai descobrir uma coisa que essa pessoa que matou o seu cachorro goste muito e vai dar de presente isso para ela. Chico ficou até meio surpreso, mas né, qualquer um de nós pensaria isso, né? Olha, pô, eu fui ofendido, eu fui magoado, né? Mataram meu animal, como é que eu ainda vou dar um presente para a pessoa que fez isso? Não dá. Emmanuel fala para ele, olha, a receita está no Evangelho. Você me perguntou, eu te respondi. Bom, Chico assunta as pessoas próximas e descobre que aquela pessoa queria muito uma máquina de costura. Compra uma máquina de costura, que é uma coisa cara. Na época provavelmente mais caro ainda. Ele compra a máquina de costura e dá de presente à pessoa. Veja bem, em nenhum momento ele conta para a pessoa que ele sabe o que ela tinha feito. Na hora que ele dá o presente para ela abraça ele com tanta alegria, com tanto amor, que conta a história que sai dela um raio de luz tão forte, ela abraça ele tão efusivamente, que essa luz dissipa completamente aquele negrume, aquela mancha que existia no coração do Chico Xavier. Olha que lindo. Foi embora. Essa lição traz muito conhecimento, e aqui eu vou fazer as duas primeiras citações justamente de espíritos que trouxeram ensinamentos pelo trabalho do Chico Xavier. A primeira frase é de Emmanuel e diz o seguinte: se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no seu coração. Olha o tamanho da coincidência, que eu acho que não tem, mas não foi nessa ocasião, não foi nessa história que Emmanuel fala essa frase. Essa frase está ao longo da obra dele. A segunda frase, essa é de André Luiz. O perdão é a luz que extingue as trevas. Sombras, diz Emmanuel, trevas, diz André Luiz. E o perdão dilui isso, acaba com isso. Olha como isso encaixa tão perfeitamente numa história que de fato aconteceu com Chico Xavier. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, eu vou fazer mais uma citação aqui. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai aos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Olhai os olhos para o futuro, acima da vida material. Parece uma frase que está falando de materialidade, de bens e etc e tal. Eu vou pegar ela por um outro prisma, por um outro aspecto. A vida material é essa vida que nós estamos vivendo aqui, na matéria, de carne, né? Nesse mundo denso que nós vivemos. E o que é também dessa vida material? Os sentimentos que nós cultuamos aqui, né? A raiva, a mágoa, decepção, ressentimentos, sentimentos próprios desse mundo, das pessoas que vivem nesse mundo no grau de evolução que nós estamos. É um mundo ainda de provas e expiações. E provas e expiações não existem para a gente sofrer. Eu estou sofrendo muito e evoluirei por isso. Provas e expiações são grandes companheiros. Nós evoluímos com provas quando nós aprendemos com as provas. Então, quando nós passamos por uma dificuldade, eu sei que o que eu estou falando é muito difícil de fazer. O André Tarifa faz isso direto. Quando nós sofremos provas, quando nós passamos por dificuldades, vicissitudes de toda forma, nós não devemos sentir raiva desse momento.
É natural que sintamos, porque é um nível de evolução que a gente está. Mas são grandes companheiros que trazem aprendizado. E se eu conseguir aprender com essas provas, com essas dificuldades, aí sim eu estou evoluindo. Tem até uma frase que fala assim, lição repetida é porque foi lição que não foi aprendida. Não é isso? Não falam isso bastante? Quando a gente abre os nossos livros, vou abrir uma mensagem do Evangelho, vou abrir uma mensagem do Fonte Viva, do Palavras de Vida Eterna, e aquela lição cai constantemente para a gente, fala assim, não, lição repetida é lição não aprendida. Assim também são as provas. A gente só vai passar por elas bem se a gente conseguir aprender a lição que essa prova trouxe. E essa frase do Evangelho fala, voltai aos olhos para o futuro. E quem não perdoa, não olha para o futuro. Quem não perdoa fica constantemente preso ao passado. Sabe essas frasezinhas de Facebook, de Instagram, que aparece ali na tua timeline e você está rodando, não tem autor, não tem nada? Uma dessas vezes eu vi uma frase que falava assim, o perdão não muda o passado, o perdão muda o futuro. E é exatamente isso, não tem autor essa frase, pelo menos quando eu li não tinha, eu não sei de quem é. Nós precisamos tirar a lição que aquele evento trouxe, aquela ofensa, que às vezes é muito grave, né? Às vezes nós sofremos ofensas muito graves, uma traição, um roubo, alguma coisa assim, mas em geral são coisas muito pequenas que ao longo do tempo vão nos magoando, principalmente nas relações mais próximas, com familiares, com parentes, no trabalho, no emprego, com pessoas com quem nós relacionamos muito, nós acabamos ficando magoados, chateados por coisas que nos são ditas e etc e tal. Principalmente em momentos de desequilíbrio, que nós também temos, que nós também fazemos. Bom, tudo que a gente vive tem uma intenção, tudo tem um propósito. Como eu disse, toda prova, toda dificuldade, ela traz um ensinamento. Esse ensinamento é para mim, não é para o outro. Se eu estou sofrendo aquilo, é porque eu tenho uma lição para tirar daquilo. E é isso o que uma ofensa traz. É isso que uma dificuldade traz. Essa grande oportunidade de aprendizado. Então, aquilo que me aconteceu tem um propósito, tem um ensinamento, tem uma lição. Eu devo extrair esse ensinamento daquela situação e seguir em frente. O perdoar não é esquecer. Eu vou citar mais uma coisinha aqui. Rossandro Klingen, que é um grande palestrante espírita, é também um psicólogo renomado, ficou muito famoso de uns anos para cá, graças a um programa de televisão. Ele tem um livro que chama 5 Faces do Perdão. E ele define o que é perdão do ponto de vista de um psicólogo. Ele diz o seguinte, perdoar é relembrar o fato, ressignificando-o emocionalmente para que ele ganhe uma nova emoção. Então é assim, eu não vou esquecer o que me fizeram, mas a hora que eu conseguir exercitar bastante a seguinte situação, eu vou me lembrar daquilo que me aconteceu, eu vou reprocessar isso, eu vou extrair a lição, e quando eu lembrar daquele fato sem me sentir mal, sem me sentir magoado, chateado, com raiva, com ódio, eu perdoei. Não é amar o inimigo, isso é outro passo que nos foi trazido pelo Mestre Jesus e que um dia com certeza nós alcançaremos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala em amar os vossos inimigos, ele fala que o primeiro passo é esse. O primeiro passo é não desejar mal, o primeiro passo é não querer se vingar, porque devagarzinho nós vamos... Não dá nem para exigir que se sinta alguma coisa positiva por essa pessoa. É natural, não vai encaixar a vibração. Né? Ela te trouxe uma ofensa, ela te magoou. Você não vai conseguir emitir amor para ela. O Chico não fez isso. Ele deu uma máquina de costura. E aí ele recebe tanto amor que dissipa aquilo dele. Então, de alguma maneira, o amor foi lá e resolveu a situação. Aí, amar o inimigo, etc e tal, é outro passo. Nem
nem talvez não seja exigido isso agora. O Evangelho do Espiritismo lá fala isso muito claramente. Começa não querendo mal, começa não odiando, começa não querendo vingança. Carregar raiva, ódio, mágoa de alguém que te ofendeu é perpetuar isso. É pegar uma coisa do passado, trazer para o presente e carregar para o futuro. E isso aconteceu uma única vez, você concorda? Quem te ofendeu uma vez só. Mas você, toda vez que você pensa, você está revivendo essa situação, então você está repetindo. A culpa do que você está sentindo já não é mais de quem te ofendeu. A culpa é tua. Porque cada vez que você revive, você está sentindo aquilo de novo. Ah, mas o fulano me falou aquilo, o cicrano me aprontou aquilo. Pomba, tá lá você sentindo toda aquela raiva de novo, como se tivesse acabado de acontecer. Você está trazendo uma coisa do passado para o futuro, para o presente. E se você continuar reprisando isso na sua mente e ressentindo isso, você vai levar para o futuro. E a pergunta que eu faço é, por quanto tempo você quer carregar isso? Porque ressentir é exatamente isso, é você sentir novamente. Então você fica ressentido, você está sentindo novamente aquilo. Aconteceu uma vez só, em algum momento da tua vida, tinha um propósito, tinha uma lição ali. Se você continua lembrando e sentindo raiva, você está repetindo aquilo várias vezes, a culpa já não é mais do ofensor, é toda sua. Poxa vida, você vai querer levar isso até onde? E para nós, espíritas, que já temos conhecimento que a vida é enorme, vai muito além desse período encarnado que nós estamos vivendo, a responsabilidade de entender isso é maior ainda, porque eu posso levar isso para essa encarnação, posso levar isso além dessa encarnação. E aí? E os processos grandes, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, de obsessão, que às vezes ocorrem por alguém que não consegue perdoar. Duas citações agora que vão elucidar para a gente outras maneiras, duas frases que vão elucidar outras maneiras que a espiritualidade usou para trazer essas informações para a gente. Guimarães Rosa, esse grande escritor que tinha uma grande sensibilidade para entender a alma humana. Eu particularmente reputo a ele essa sensibilidade. Ele tem uma frase que diz assim: viver para odiar uma pessoa é o mesmo que passar uma vida inteira dedicado a ela. Viver para odiar uma pessoa é o mesmo que passar uma vida inteira dedicado a ela. Olha só o peso disso. Você odeia e, no entanto, você está dedicando a sua vida a ela. É maluco isso, né? Como é que você quer ficar atado a alguém que você não gosta? Mas fica. Acontece. Outra frase, essa trazida por William Shakespeare. Para mim, nas minhas pesquisas, apareceu como do William Shakespeare. Eu já vi com outros autores, mas bateu mais em William Shakespeare. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ressentir, ficar ressentindo, sentindo novamente aquela coisa ruim, tá fazendo mal para mim mesmo. Mas eu tô achando que eu tô devolvendo pro outro. Tô nada. Você não viu o que aconteceu com o Chico? Fez mal para ele mesmo. Guardar aquela mágoa, aquela tristeza, fez mal só para ele. E é o que acontece com quem não consegue perdoar. Faz mal. E isso faz mal de diversas maneiras possíveis. Como a gente conseguiu chegar de conclusão até aqui, é que o perdão é muito menos sobre o que o outro fez com a gente, mas muito mais sobre como a gente reage ao que aconteceu com a gente. Isso é importante. E aqui eu faço uma história sobre o que esse perdão ou a falta do perdão faz com a gente. Agora eu vou falar sobre diferenças culturais, educacionais, socioeconômicas, que fazem com que pessoas ajam de maneiras diferentes
e que nós enxerguemos aquilo como um ódio, como raiva, como uma ofensa. Todo mundo é um ser único, individual. Nós viemos de culturas diferentes, de educação familiar diferente. Qualquer casal, por exemplo, hoje sabe que o marido recebeu uma educação de uma família, desde criança, assim, assim, assado. A esposa recebeu a educação da família dela, com outros valores, às vezes outras, muito diferentes. De alguma forma esse casal se junta, se ama, se apaixona e tal, e vivem juntos. Quando eles vivem juntos, eles começam a sentir a diferença dessas educações diferentes que receberam. Principalmente e quando, por exemplo, tem um filho e vão educar essa criança, a mãe vai seguir ali a maneira que ela foi educada, o pai vai seguir a dele. Só aí é um exemplo muito simples de diferenças que aparecem de educação, de criação. E isso muda em cultura, muda em nível socioeconômico, muda em nível cultural, educacional, de diversas formas. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que eu entendo como ofensa, que me magoou, tem um nome que é tão sério e hoje se dá um tratamento meio preconceituoso para isso, mas é coisa do nosso momento muito apaixonado. Nós estamos vivendo um momento de muitas paixões, e paixões são coisas que desequilibram todo mundo. Todo mundo. Paixão política, paixão por futebol, paixão por qualquer coisa. Qualquer assunto hoje é muito apaixonado. Nós estamos vivendo um período de muita ebulição. E o que eu vou falar para vocês chama melindre. Melindre. Essa moça aqui, ó, Hermance Dufaux, no livro Reforma Íntima, Sem Martírio, trata esse assunto com tanta seriedade que ela dedica um capítulo inteiro ao melindre. E por que ela fala disso? Porque o melindre é um filho direto do orgulho. Muitas vezes, quem nos ofendeu sequer sabe que nos ofendeu, sequer sabe que nos magoou. E eu, com a minha lente, eu costumo falar que os sentimentos são lentes, os bons e os ruins. O orgulho me dá uma lente que me faz enxergar tudo de maneira diferente. Ao mesmo tempo que se eu tivesse uma lente da benevolência, da amorosidade, da caridade, eu enxergaria o mundo de outra forma. O melindre é aquela coisa complicadinha que você não admite ser contrariado. Não é verdade? Você fala assim, olha, eu nasci assim, eu entendo que o mundo é desse jeito, e pior, eu acredito que eu estou certo e o resto do mundo está errado. Então, se aquela pessoa falou aquilo para mim, ela está errada, eu estou certo e eu não admito ser contrariado. Poxa vida, uma cena muito comum é daquela criança no supermercado, no shopping center, fazendo um escândalo. Às vezes até se joga no chão, o pai tem que levantar, ela grita, ela chora porque ela quer ganhar um presentinho ou alguma coisa que ela pediu, e o pai nega aquilo para a criança, a mãe nega aquilo para a criança, às vezes até por incapacidade de poder comprar mesmo. E você olha para aquela criança e fala assim, nossa, que criança melindrosa, insuportável, olha que comportamento horrível, temeroso. E eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, será que a gente não faz a mesma coisa quando a gente não admite ser contrariado? Quantas vezes a gente reage de maneira exacerbada? E aí eu vou pegar a definição que a Hermance Dufaux deu nesse capítulo, um capítulo inteiro dedicado ao melindre. Ela define assim, o melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade que dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos do meio. A ofensa às vezes é desse tamanho, mas eu estou tão melindrado, eu estou tão suscetível àquilo que eu transformo numa coisa gigantesca. E me magoo, e carrego raiva, e rancor, e ódio. E a pessoa nem percebeu que fez aquilo. Isso torna mais grave ainda a situação que eu venho conversando com vocês até agora, de quanto mal isso faz pra gente. Porque a gente sequer é capaz de reconhecer que a pessoa não teve aquilo. Se eu tirasse a lente do melindre, se eu tirasse a lente do orgulho, eu não viveria isso. Aí a pessoa melindrada, orgulhosa, vive em constante estado de orgulho,
de irritação. É um círculo vicioso que alimenta o próprio ego. Não é verdade? É muito complicado. Questão 338 do livro Consolador. Deixa eu beber um golinho de água. Falo muito, né? Questão 338 do livro O Consolador. É um livro de perguntas e respostas que responde a Emmanuel. E pergunta-se assim para ele: por que teria Jesus aconselhado a perdoar 70 vezes 7? Temos essa passagem lá, né? Pedro pergunta para Jesus quanto ele deveria perdoar. 7 vezes, Senhor? E Jesus fala, não, pelo menos 70 vezes 7. É só uma metáfora, né? Porque nós temos que perdoar muito, muito, muito. E olha que resposta muito inteligente de Emmanuel. A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7. Nós estamos no mesmo planeta porque estamos todos no mesmo padrão de evolução espiritual. Estamos todos no mesmo padrão vibratório. Por que eu vou achar que eu sou melhor que alguém? Lógico que nós achamos. Lógico que nós achamos por causa disso, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da vaidade. Eu sou mais inteligente, eu posso mais, eu sou mais culto, eu sou melhor de coração. Ah, eu sou uma pessoa muito cristã, eu sou melhor que aquela pessoa que não acredita em Deus. Enfim, nós sempre achamos que nós somos melhores que os outros. Não sei por quê. Quando nós recebemos esses conhecimentos que nós temos agora, graças a Deus, graças ao trabalho dessa espiritualidade maior que nos ajuda muito, temos que entender que nós não somos melhores que ninguém. E que se alguém me ofendeu, eu também constantemente estou ofendendo alguém. Né? É complicadinho isso, mas temos que entender. Quando a gente entender isso, as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis. Quais são os efeitos que essa falta de perdão tem? São vários, né? Psicológicos. Isso nós vemos muito na obra do André Luiz, na obra do Emmanuel. A Joana de Ângeles, naquela série psicológica dela, é muito assertiva, muito incisiva sobre os danos que tem nisso. Os danos são físicos, os psicólogos falam de como nós somatizamos os sentimentos, né? E nós transformamos em efeitos físicos em doença mesmo. A raiva, o ódio, o rancor, todas as coisas negativas e que nós ficamos martelando nelas, elas aparecem no físico. É muito natural que muitos de nós chegamos à casa espírita como assistidos porque sentíamos dor, e aí com um tratamento espiritual nós melhoramos fisicamente. Por que isso acontece? Porque nós recebemos energias, vibrações nos nossos corpos espirituais, no perispírito, etc., que reflete no nosso corpo e nos faz melhorar fisicamente. Simples assim. Bom, caminhando já para o final, né? Já estamos aí bastante avançados no tempo. Eu te diria o seguinte: vamos perdoar por amor. Vamos perdoar por amor a nós mesmos. A nós mesmos. Porque é por nós, é em nós, diretamente, que vêm as consequências da falta do perdão. Em quem não perdoa, no ofendido, que fica doente, que pode carregar processos de obsessão. Eu falei que eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, vou falar agora. Processos obsessivos, às vezes, que duram séculos. Séculos, porque alguém não conseguiu perdoar uma ofensa menor, maior, mas não conseguiu se desvencilhar daquela pessoa, ficou atada àquela pessoa que fez a ofensa por raiva. Olha como é forte esse laço. Jesus, numa passagem do Evangelho, falou assim: portanto, se estiverdes oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrardes de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Ora, Jesus,
conhecia muito bem, mas Jesus conhecia tudo, mas ele fala claramente para mim aqui, claramente dos grandes e longos processos de obsessão que acontecem, que duram anos, décadas, séculos, de quem não consegue perdoar. E quem precisa dar perdão, quem precisa pedir perdão. O perdão, ele dilui anos, ele pode evitar anos e anos de sofrimento. Jesus conhecia, o nosso mestre conhecia isso muito bem, né? Hoje nós que trabalhamos em alguns trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, em especial aqueles trabalhos de desobsessão, de esclarecimento dos espíritos que estão sofrendo, encontramos muito isso, demais, né? Encontramos com muita frequência esses casos de espíritos que estão atrelados há muito tempo, porque não conseguiram perdoar. Tomara que não aconteça com a gente. Eu já fui instruído várias vezes nesse sentido. Olha, vamos trabalhar dentro da gente os nossos sentimentos para que no futuro nós não sejamos os espíritos que estarão aqui se manifestando nesse trabalho com raiva, com ódio, ou desejando mal para alguém. Porque não somos em nada diferente deles. Estamos no mesmo estágio de evolução. A única coisa é que eles ficaram presos nessa situação porque não conseguiram perdoar. Não façamos as mesmas coisas, aprendamos com o erro do outro, pelo menos. Né? Isso é muito inteligente, diga-se de passagem. Vai evitar muito sofrimento para si mesmo. Perdoe por amor próprio. Última frase, dessa vez de um líder político muito importante que entendeu tudo isso que nos foi trazido pela espiritualidade e sobre o qual em 30 e poucos minutinhos aqui eu consegui falar com vocês. Essa pessoa entendeu tudo isso. O nome dele é Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso 27 anos por lutar por justiça. Ele viveu num país onde 90% das pessoas eram negras, 10% que governavam o país eram brancas. E ele lutava por justiça, por equilíbrio. Existia uma política na África do Sul que chamava Apartheid, que separava e tratava com diferença os negros dos brancos. E ele ficou 27 anos preso por isso. Quando saiu, se tornou um líder não só na África do Sul, mas um líder mundial. E quando ele sai da prisão, ele diz a seguinte frase: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Ele entendeu. Bom, meus amigos, minhas amigas, era isso que eu tinha para trazer. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha sido o instrumento que essa espiritualidade trouxe do Fonte Viva, através do convite que a Adriana me fez. E eu tenho um canal no YouTube que começou há pouquinho tempo, foi agora, né, em épocas de pandemia, começou por causa de um sarau de poesias espíritas, que eu e um outro amigo chamado André também fizemos. Foi tão legal que alguém salvou esse vídeo, foi lá e fizeram o canal para mim no YouTube. E ele começou com poesia espírita, porque eu gosto muito, porque poesia embeleza o mundo, alimenta a alma. E eu vou trazer aqui uma muito curtinha, desse rapaz aqui, Casimiro Cunha, nesse livro Cartas do Evangelho, psicografado inteirinho por Chico Xavier. E essa poesia chama Perdoa. Diz assim: meu amigo da doutrina, perdoa sempre, perdoa. Feliz quem esquece o mal na vida singela e boa. Tolera sempre que possas, sem que exista humilhação, da verdade que enriquece as luzes do coração. Se convocado à palavra na defensiva do bem, esclarece com bondade, mas nunca firas ninguém. Tem calma, nunca te irrites. A luz da serenidade anula toda mentira, converte toda impiedade. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Beijo no coração de todos, muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Se Deus quiser e a casa permitir, quem sabe a gente se encontra de novo novamente, né? Repetir o que não deveria repetir,
mas eu espero que a gente se encontre. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado de novo pela oportunidade de trabalho. Eu espero ter conseguido entregar aqui alguma reflexãozinha para alguém. Fiquem com Deus.